A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. E desde já eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva e ative todas as notificações de vídeo para que o YouTube lhe avise quando nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. Peço também a você que deixe o seu like aí e compartilhe as nossas mensagens com outras pessoas para que elas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Peço também a você que nos ajude, para que o nosso canal possa ter relevância, possa crescer e a palavra de Deus ir mais longe do que aquilo que nós imaginamos. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35 a 39, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, nós sabemos que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Sabemos que ele tenta em todos os momentos destruir alguém, matar alguém, roubar a alegria e a felicidade das pessoas. E nós sabemos que às vezes ele consegue separar casais, às vezes ele consegue separar pais dos filhos, irmãos de irmãos, irmã de irmãs, ele consegue separar amigos, mas de uma coisa nós temos certeza, é que ele não consegue separar o amor de Deus que está dentro da nossa alma, ou seja, ele jamais poderá separar o amor de Deus das nossas vidas, pois o amor de Deus, o amor do nosso Deus, nos faz superar as adversidades e nos dar a graça de vivermos uma vida exultante na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Queridos, nós sabemos que na história existiram homens e mulheres de Deus que passaram por muitos momentos difíceis. Só que esses momentos difíceis não conseguiram separar o amor de Deus do coração desses homens e mulheres que enfrentaram a fome, que foram perseguidos e presos, mas enfrentando tudo isso, tiveram uma vida exultante. Meus amados irmãos, queridos do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos homens e mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis na sua vida. Muitos homens de Deus, como Abacuque, como o profeta Elias. Só que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, um exemplo muito importante para nós, é o apóstolo São Paulo. O apóstolo Paulo, depois que ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, Paulo passou a viver tempos difíceis. O apóstolo São Paulo, ele foi preso e ele foi açoitado. Você pode ver isso lá no capítulo 16, os versículos 23 a 25 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que lá em Listra, Paulo, ele foi apedrejado. Você vê isso no capítulo 19, no capítulo 14 e o versículo 19 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Quando eles expulsaram o demônio daquela mulher, eles foram açoitados e presos. O apóstolo São Paulo, ele passou fome e passou sede.
impostas pelas circunstâncias em que ele vivia, em que ele estava vivendo, pregando a palavra de Deus e levando a mensagem do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a muitas e muitas pessoas naquela época. É tão provável, queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo declara para os coríntios um pouco do seu sofrimento, um pouco das coisas que ele passou na sua vida, no seu ministério. A partir do versículo 23, você pode ver aí que o apóstolo Paulo, do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ele disse, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. Ele disse perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Se você pegar a Bíblia Sagrada, na carta do próprio apóstolo São Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui nós entendemos uma coisa, que Paulo, ele viveu uma vida exultante, ou seja, ele sempre viveu contente e alegre diante de todos os seus sofrimentos. E isso é ter uma vida exultante. Uma vida exultante é uma vida cheia de gozo, cheia de prazer e alegria, mesmo enfrentando as maiores dificuldades, problemas e sofrimento. Paulo foi um homem que ele teve uma vida exultante, ou seja, ele teve uma vida de grande júbilo, de alegria, de regozijo, mesmo enfrentando todos esses percalços. Mas Paulo, ele abriu a boca e disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dizer a você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que independente da situação que você esteja vivendo, você precisa entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de toda a sua vida e da vida da sua família. Então procure ter uma vida exultante, procure viver uma vida exultante, seja maduro, tenha maturidade para suportar o sofrimento, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor e não murmurando, porque a murmuração afasta nós da presença de Deus. Nessa manhã, meu querido amigo, irmão, ouvinte da palavra de Deus, seja uma pessoa madura, tenha maturidade, entenda que o sofrimento todo mundo passa. Agora nós devemos entender que diante do sofrimento, diante das perplexidades, nós temos que ter calma e cautela para passar por esse sofrimento, adorando e louvando o nome de Jesus, porque o sofrimento, ele não é eterno, ele passa. A Bíblia diz, o salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele disse:
A sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então entenda uma coisa, você tem que viver uma vida exultante diante dos problemas. Coloque a sua alma nas mãos de Deus e se satisfaça da presença do Senhor. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome do Senhor. Passe pela prova adorando, louvando e exaltando o nome de Jesus, porque no final de tudo isso, Deus te dará uma coroa de glória, uma coroa de justiça, por grandes feitos heróicos. Deus considera o sofrimento que nós passamos aqui adorando a Ele como feitos heróicos. E isso o Senhor nos congratula, o Senhor nos galardoa com prêmios, com bênçãos, para que nós possamos a cada dia mais louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por essa palavra. A tua palavra é grande, é preciosa, é magnífica. Que a tua palavra adentre todos os corações dos nossos ouvintes hoje, para que eles possam entender que eles têm possibilidade de viver uma vida exultante na tua presença, para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.